sou Luiz Gustavo, sou professor do Instituto Federal aqui em São Roque e hoje a gente está aqui com um evento sobre projetos de vinícolas, como projetar vinícolas otimizadas, com o Thales Pancrácio, do Cracto Group, falando um pouco então sobre como desenvolver processos dentro de vinícolas otimizados e também sustentáveis. E quero aproveitar e deixar o convite a você que está pela região, que possa vir presencialmente, acompanhar nosso calendário de eventos ao longo do ano. Então, tanto de viticultura quanto enologia, fique atento, a gente sempre tem um calendário bastante intenso. E também o canal, né? Se você não pode vir presencialmente, acompanhar depois no canal, vai ficar registrado. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Então vamos dar início à programação desse nosso evento. Primeiro, então, para quem é público externo, eu percebi e fiquei feliz, inclusive, que tem bastante gente de fora, né, que se inscreveu e está aqui presente, se deslocou até o Instituto Federal. Então, para quem é de fora, sejam bem-vindos. Para quem já é da casa também, né, bem-vindos. É com muito prazer que a gente inicia o evento de hoje, agradecendo então a presença de cada um de vocês. Esse evento, então, não seria possível, primeiro, né, pela participação de vocês aqui, também pelo apoio de profissionais do setor vitivinícola da região, que inclusive estão aqui, do setor que apoiou através de empresas e entidades. Aproveito para agradecer a coordenação do curso de Viticultura e Enologia, lá na pessoa do professor Carlos Araripe, estender esse cumprimento aos meus colegas. Ao Sindicato da Indústria do Vinho de São Roque, o Sindusvinho, também as vinícolas Terra do Vinho e 15 de Novembro, que apoiaram e tornaram possível esse evento. Hoje a gente tem a honra de receber o Thales Cocchieri Pancrácio, ele que é diretor técnico do Cracto Group. O Thales é engenheiro civil formado pela UFSCar, com MBA em gestão de projetos pela Exalc, tem experiência em projetos e obras industriais e comerciais, e nos últimos anos atuou em projetos e estudos de novas vinícolas na região de Espírito Santo do Pinhal. Então, é muito bom ter o Thales hoje aqui, compartilhando toda a experiência e conhecimento dele. Espero que seja uma tarde proveitosa. Antes de receber e chamar o Thales aqui para cima, gostaria de dizer que as perguntas vão ficar para uma sessão posterior à exposição do Thales, então reserve essas perguntas para depois, a gente vai ter um espaço para debater, ok? Então, Thales, por favor, bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui hoje à tarde. Para mim, os últimos meses, esse assunto tem sido praticamente a minha vida, né? Eu tenho me dedicado muito a projetos de vinícolas, projetos de processos de vinificação. E estou finalizando agora também uma pós-graduação em viticultura e enologia. A professora Samara foi minha professora também na pós-graduação, junto à Unipinhal, né? E eu fico muito feliz de ver um espaço como esse aqui, de uma universidade pública, à disposição do desenvolvimento do setor privado. Então, se não fosse pela universidade pública, nós não teríamos tecnologia de ponta para estar produzindo uva aqui no Brasil. Então, o trabalho do Instituto Federal aqui de São Roque é essencial nesse sentido, e a oportunidade dos alunos que estão aqui de aproveitar esse curso e fazer valer a universidade pública é muito importante, e a melhor forma de se defender a universidade pública. Estudando, aprendendo, colocando isso em prática e mostrando que o que se faz aqui dentro vale a pena e gera frutos. Então, parabéns aos professores, obrigado pela oportunidade, e espero que essa casa esteja aberta por muitos e muitos anos, no sentido do desenvolvimento da tecnologia, da viticultura e enologia, e no desenvolvimento de novos profissionais. Pessoal, eu sou de Espírito Santo do Pinhal. Acredito que a maioria já saiba
o que está acontecendo na região de Pinhal. E, com isso, surgiu uma demanda muito grande por projetos de novas vinícolas. E a minha empresa, que era uma empresa com foco corporativo, em obras industriais e comerciais, começou a atender o segmento das vinícolas. Como que se deu o início desses trabalhos? A gente recebia a demanda de projetar, no entanto, as definições que geralmente a gente recebe dos clientes vinham de uma forma muito leviana, muito superficial, sem especificação técnica adequada para os projetos civis, né? Os projetos de instalações, projetos da própria edificação. E a partir disso, a gente começou a sentir uma carência do mercado sobre informações técnicas para projetar novas vinícolas. E a partir disso, a gente começou a desenvolver isso internamente para conseguir atender melhor. Com isso, a gente observou que a carência vinha principalmente dos enólogos. Então, os enólogos não sabiam o que eles tinham que informar aos engenheiros para que os projetos fossem eficientes, para que nós tivéssemos projetos de melhor qualidade. Então, o meu objetivo principal hoje é deixar vocês aqui, que eu acredito que a maioria são enólogos, certo? Cientes do que é importante vocês passarem para os engenheiros que estiverem trabalhando nos projetos das vinícolas de vocês, sejam projetos de implantação ou projetos de reestruturação, de melhorias dessas vinícolas, para que o resultado seja bom e para que o custo não exploda, para que o custo não fique fora do controle. As vinícolas, elas podem ser uma brincadeira muito cara. Então, é difícil você fazer a conta fechar em uma vinícola. Se você vai fazer um valuation, o estudo de viabilidade de uma vinícola, não é fácil fazer a conta fechar. Então, é importante que as vinícolas que a gente projete, que a gente implemente, que elas sejam eficientes. Se elas não forem eficientes, a gente vai ter que tirar dinheiro de outros negócios para sustentar a vinícola. Ela vai ser um hobby, não vai ser um negócio. Tá bom? Então, a partir disso, eu gostaria de começar falando com vocês sobre um tripé dos projetos de vinícolas. Então, quando a gente começa um projeto, a gente começa por um programa de necessidade. E os projetos de vinícolas têm uma peculiaridade muito grande. Por quê? Diferente de outros projetos, ele tem 3 fundamentos muito fortes. Então, o primeiro fundamento dele é a funcionalidade. Se a vinícola ela não for funcional, o vinho vai ficar caro. Então, a gente não pode ter desperdício, a gente tem que ter processos eficientes, a gente tem que ter qualidade no produto que a gente está produzindo, e tudo isso depende de uma vinícola funcional, certo? Que vai desde as máquinas até o layout da vinícola, da cantina em si. Depois disso, a gente tem o requisito estético. Então, diferente de outras indústrias, né, a gente precisa ter um ambiente bonito. Por quê? Porque não existe vinícola sem enoturismo. Então, sem o turismo. Né? Então, o nosso negócio depende do enoturismo. Como que a gente faz uma vinícola ser bonita? Porque uma vinícola é uma fábrica, certo? Então, se a gente vai numa fábrica de achocolatado, essa fábrica ela é feia, ela não é feita para ser bonita. Agora, a vinícola é diferente. A vinícola tem que ser feita para ser bonita, mesmo tendo a sua função. A partir disso, a gente chega no terceiro tripé, que é a legislação. Então, nós temos uma série de exigências, desde o MAPA até outras instituições, vigilância sanitária e tudo mais, que exigem que a nossa arquitetura, que o nosso projeto e que os nossos processos atendam requisitos mínimos, certo? E isso vai nortear muitas das definições, tanto estéticas quanto de funcionalidade. A partir disso, a gente começa a entrar em algumas considerações importantes. Primeiro ponto, a disponibilidade de água e energia. Então,
comecei a pensar em fazer uma vinícola, reformar uma vinícola, ampliar uma vinícola. Eu tenho água de qualidade e eu tenho energia disponível. Então, a água, em primeiro lugar, da vinícola, ela não pode ter cloro, certo? Então, se a gente não pode ter cloro na água, de onde a gente vai trazer a nossa água e garantir que ela é uma água de qualidade? Então, vamos ter que provavelmente recorrer a poços ou algo similar. Depois a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto sobre como a gente vai tratar essa água na vinícola. Só que, por enquanto, vamos pensar na fonte. Eu tenho a água, certo? Se eu não tenho, nem comecem a pensar em fazer a vinícola. E a água, quando a gente fala vamos dividir agora a vinícola em duas partes, né? Em vinhedo e em cantina. Na cantina, eu vou utilizar uma quantidade relativamente pequena de água. Agora, no vinhedo, para irrigação, eu vou precisar de muita água. Então, essa quantidade de água para irrigação, eu tenho duas fontes diferentes de água, uma água mais pura e mais cara, que eu vou utilizar no processo de vinificação, e eu tenho uma água mais barata, que eu vou estar utilizando no vinhedo, para irrigação. Então, é importantíssimo considerar isso. Segundo ponto, a questão da energia. Uma vinícola hoje, ela está ultrapassando facilmente as vinícolas da região de Pinhal, por exemplo, a demanda de 200 kVA, certo? 200 kVA já não consegue você simplesmente ter um medidor que recebe energia da companhia elétrica. Então, não é só o medidor que a gente tem em casa que vai receber essa energia. Você precisa ter um transformador seu, certo? E isso é caro. Então, a CPFL, a CEMIG, a Electro, elas não dão esse transformador quando a potência dele é muito mais alta. Então, você precisa comprar, instalar, fazer a subestação onde você vai receber esse equipamento. Então, a partir disso, nós estamos prevendo o custo, o espaço e o tempo da instalação dessa subestação. Hoje, na região de Pinhal, a ligação de um transformador está levando, em média, de 6 a 12 meses, certo? Então, a gente precisa estar com tudo pronto, a instalação e projeto aprovado junto à CPFL, de 6 a 12 meses antes de precisar de energia. Então, tem vários casos de vinícolas na nossa região que estão dependendo de transformadores para trabalhar, de geradores, desculpa, a diesel, enquanto a CPFL não liga a energia. E isso não é só na nossa região. Então, é um cenário que a gente observa no estado de São Paulo todo. Minas Gerais também. A partir disso, os acessos para as vias públicas estão adequados? Eu tenho, em primeiro lugar, uma estrada com condição de rolagem mínima, certo? Para que o veículo do meu cliente não se deteriore ao chegar até a minha vinícola. Então, esse não se deteriore, eu quero dizer, ele não vai perder o cárter e vazar todo o óleo e fundir o motor chegando à minha vinícola, certo? Isso que eu quero dizer com condição mínima, certo? Existe condição de segurança para que quando ele chega até a minha vinícola, ele consiga acessar a minha vinícola sem sofrer um acidente, certo? Então, essas são as condições mínimas de que eu estou falando. Depois disso, topografia. Então, a topografia, com a engenharia, ela virou subalterna, certo? A gente consegue fazer hoje praticamente aonde a gente quiser um vinhedo. A questão pergunta, a que custo? Então, nós temos nas regiões produtoras de uva hoje, um custo de terra ultrapassando os R$500 mil por alqueire, certo? R$500 mil está barato em algumas regiões do estado de São Paulo hoje o alqueire para plantio de uva. A partir disso, muitas vezes vai justificar uma terraplenagem muito grande para preparar essa área para o plantio de uva. No entanto, esse custo está previsto? Outro ponto. Existe equipe técnica competente para fazer essa terraplenagem que vai ser necessário? Porque uma coisa é a equipe técnica que sabe fazer terraplenagem para obra civil. Então, vou fazer uma obra de um loteamento, de um condomínio, certo? Vou fazer uma terraplenagem custosa para isso.
Outra coisa é a gente fazer uma obra de terraplenagem para o agro, que a gente precisa manter o custo por metro cúbico movimentado menor, certo? Então, assim, eu tenho uma equipe com know-how para executar esse tipo de terraplenagem, certo? A partir disso, o layout geral. O layout geral da nossa indústria de vinificação, principalmente, não vamos nem abrir muito tema para o vinhedo também, tá? Vamos tentar focar mais na indústria de vinificação. O layout da nossa indústria de vinificação, ele está preparado e evita movimentações desnecessárias? Ele evita contaminações? Ele faz com que eu consiga operar com um número menor de funcionários? Então, tudo isso vai ser muito importante, principalmente quando a gente fala de vinho fino, certo? Que são, a gente tem um custo muito alto por garrafa. A gente tem um custo de tributos muito alto por garrafa. Então, se a gente não conseguir enxugar os custos que saem desde o layout aqui, esses custos vão sendo carregados. E eles vão se aplicar a cada garrafa que eu for produzir ao longo dos próximos 20 anos que vai durar a minha infraestrutura aqui. Certo? E, por fim, o controle de acesso, que é um ponto importante. Como que eu vou fazer o controle de acesso? Como que eu vou fazer o cercamento da propriedade? Quantas portarias eu vou ter? E as questões de segurança que decorrem disso. Aqui, a gente precisa pensar na questão dos focos, né? Então, o primeiro foco que a gente precisa dar durante o projeto de uma vinícola é na indústria de vinificação. O segundo foco é na parte do vinhedo. E o terceiro foco é na parte comercial. Uma recomendação que eu sempre dou aos meus clientes é que essa divisão seja feita. Porque se a gente for gastar o custo do metro quadrado de uma área comercial, de um restaurante, de um salão de vendas, na indústria da vinificação, isso aqui vai ficar muito caro. Então, o que dessa indústria de vinificação que eu vou fazer para ser visto pelo turista? Então, existe um consenso, a partir de um estereótipo de vinícola, de que as garrafas, a nossa adega, deve ser vista pelos nossos clientes. Então, o cliente gosta, durante a visitação à vinícola, de visitar a adega. Então, a adega, eu preciso fazer ela seguindo padrões do comercial. Quando eu falo da minha sala de barricas, eu também preciso mostrar o meu tonel de madeira, a minha barrica de madeira, para o meu turista. Só que eu não necessariamente preciso mostrar todas as minhas barricas, certo? Então, eu preciso ter uma área onde o meu cliente consiga ver a minha barrica, com um padrão comercial, um padrão bem acabado, um padrão mais alto. Agora, quando eu vou falar dos meus tanques de fermentação, precisa ter visitação? Aí a gente já começa a encontrar uma divergência maior de opiniões. Então, algumas pessoas acham que deve ter visitação junto aos tanques de fermentação, outras pessoas acreditam que não. Então, a gente já pode começar a repensar se realmente é necessário, porque se for necessário, esses tanques vão ter que ser mais bonitos, as tubulações que faz a refrigeração deles vai ter que ser mais bonita, o piso vai ter que ser mais bonito, e mais do que bonito, ele vai ter que ser mantido em ótimo estado. Então, não é simplesmente um estado funcional, é um estado estético legal. Isso gera custo, certo? Com relação ao vinhedo, eu tenho que tratar esse vinhedo aqui como agro. No entanto, eu vou ter que fazer o paisagismo dele, eu vou ter que manter em ordem. Então, o vinhedo, mais do que simplesmente uma área produtiva, ele é um jardim. Principalmente os vinhedos que estão surgindo na região de Pinhal, certo? Então, quanto custa para eu manter o jardim de uma casa que tem um terreno de 300 metros quadrados? Certo? Se eu for manter com o mesmo rigor que eu mantenho um terreno de 300 metros quadrados, uma propriedade que tem 20 hectares, qual que vai ser o meu custo de jardinagem ali?
Então, eu preciso adotar soluções de paisagismo que tenham custo de manutenção baixo. Se eu errar na solução de paisagismo, de duas uma. Ou eu não vou conseguir sustentar a manutenção necessária, e o meu vinhedo vai ficar feio porque não recebeu a manutenção necessária, ou eu vou gastar muito mais do que eu devo e eu não vou conseguir repassar esse meu preço, esse meu custo no momento da venda da garrafa. E a partir disso a gente começa a pensar em processo. Então, no processo, com o processo, o fluxograma do processo, a gente tem a primeira etapa do projeto de layout da vinícola. Então, não tem como se pensar num projeto de layout da vinícola, que vai gerar o projeto arquitetônico, sem pensar no fluxograma do processo. Então, a sequência das operações, dos processos que eu vou fazer, as etapas do meu processo, elas vão ter que ser acompanhadas pelo layout da minha vinícola. Se eu tiver o meu desengasse perto da minha filtração, só que longe da minha fermentação, quanto que eu vou estar movimentando a minha matéria-prima durante o processo, sem estar agregando valor nela, sem estar, de fato, transformando uva em vinho. E isso, no dia a dia, na hora de resolver e de fazer o vinho, acaba virando algo corriqueiro e que a gente não vê o problema disso. Então, às vezes, a gente trata a vinícola mais como uma cozinha doméstica, certo? Que a gente está preparando o vinho, do que como uma indústria. Então, qual que é a vantagem de a gente tratar a vinificação como uma indústria? Depois que a gente definiu o produto que a gente quer, que é um trabalho artístico, certo? Então, o trabalho do enólogo, ele é um trabalho artístico. Então, ele exige talento, não exige só treinamento. Então, depois que eu desenvolvi o meu produto, eu começo um trabalho fabril. E que se eu conseguir manter um padrão, eu vou garantir qualidade. Então, eu vou garantir que todas as garrafas que eu estou produzindo vão atender a qualidade do que eu desenvolvi no momento da arte, certo? Então, é importante que a gente leve a vinificação para um ambiente de fábrica, e não que a gente trate ela como um ambiente de arte, certo? A arte, ela tem o seu espaço durante o processo. Só que a arte não pode ser a base, não pode ser a estrutura do processo, certo? A partir disso, indo mais a fundo agora no que a gente citou, já levantou lá no começo, nos tópicos que a gente levantou no começo. Então, quando a gente fala de segurança de acesso, eu quero dizer, por exemplo, esse tipo de situação. Então, eu tenho um acesso autorizado pela minha concessionária, pela rodovia. Então, a concessionária é responsável pela rodovia, seja o DR, seja a Renovias, seja a Artesp. Eles autorizaram eu ter um acesso comercial na minha propriedade? Então, isso é muito importante para propriedades que ficam à beira da estrada. Que, ao mesmo tempo, é um sonho você ter uma propriedade à beira da estrada, porque é de fácil acesso. Só que, por outro lado, se você não tomar os devidos cuidados e fazer o planejamento necessário, você pode inaugurar sua vinícola e não poder abrir a porteira porque a concessionária não autorizou. Então, é importantíssimo fazer o projeto, conseguir as autorizações para permitir que as pessoas entrem na nossa vinícola. A questão do controle de acesso. O custo do porteiro na nossa portaria está previsto no nosso estudo de viabilidade? Então, até hoje, eu nunca vi um estudo de viabilidade que contemplava o custo do porteiro nele. Só que eu não vi também vinícolas que em algum momento não precisaram ter o porteiro lá. Pode ser que não precise 24 horas, mas pelo menos em dias de eventos vai precisar ter um porteiro lá. Então, em primeiro lugar, eu tenho espaço para a portaria, porque a portaria vai ter que ficar para dentro do recuo do meu acesso.
Então tem que prever o espaço e depois tem que prever o custo, certo? Depois, quando a gente fala de água, qual que vai ser o meu reservatório de água? Se eu colocar um reservatório desse aqui azul na minha vinícola, isso aqui vai estar compatível com o meu tipo de negócio? O meu cliente vai chegar, vai achar bonito ver uma caixa azul dessa? E mais do que achar bonito, isso vai fazer com que eu não consiga agregar tanto valor no meu vinho por causa de uma caixa d'água azul? Então, eu estou lá no meu final do processo, eu estou usando um tanque de inox para fazer a fermentação, certo? No meio do meu processo. Só que antes eu estou com a minha água em um tanque azul. Tudo bem, a gente sabe que os processos químicos vão ocorrer no momento da fermentação e que não teria problema eu estar com a minha água que eu vou usar na lavagem dos tanques em uma caixa azul. A gente, que é profissional da área, a gente sabe disso. No entanto, meu cliente sabe? Meu cliente é leigo. Certo? A partir disso, pavimentação. Gente, a pavimentação em uma vinícola, ela provavelmente vai depender do porte da vinícola, só que na maioria dos casos, ela vai ficar mais cara do que os tanques de inox. Então, a gente está pensando no estacionamento para receber os nossos clientes. A gente está pensando no tipo de solução que permita uma manutenção posterior de um buraquinho que abriu no meu estacionamento. A gente está pensando em quanto vai custar para eu fazer esse meu estacionamento. Então, às vezes, a gente faz uma solução mal feita de asfalto, um asfalto fininho, certo? Que dali a pouco começa a craquelar e eu fico com um estacionamento cheio de buracos ou com uma via de acesso cheia de buracos, quando eu poderia ter utilizado brita, que facilitaria muito mais minha manutenção, custaria bem menos para mim, me permitiria ter um solo permeável e a gente, por alguma bobeira, por alguma falta de planejamento ou falta realmente de conhecimento técnico, a gente adota alguma solução que vai virar um gasto gigante para a gente no futuro. Então, aqui em São Roque, vocês têm um exemplo ali na GOS de uma solução muito, muito boa. Então, eles adotaram o pavimento asfáltico na via de rolagem e na área de estacionamento dos veículos, eles adotaram o sistema de brita, né, o sistema de material granular. Nós temos outros locais, como a vinícola José Inácio, no Uruguai, que adotou uma solução similar. Então, todo o sistema de pavimentação da José Inácio é composta por aplicação de um prime asfáltico, que é como se fosse uma cola preta de base asfáltica, e por cima disso é ponteado pedrinhas pontiagudas, britas pequenininhas pontiagudas. Passa com o rolo compactador por cima e você tem um sistema granular de pavimento que resiste bem quando você não tem grandes aclives, grandes declives, certo? Com um custo bem menor e uma manutenção muito mais fácil. O sistema de intertravado é uma ótima solução também, porque você consegue, caso dê algum problema posterior, dar manutenção com um pedreiro convencional. Então, você não tem que chamar uma empresa de asfalto, que tem que vir com um caminhão de asfalto, com uma máquina de asfalto, para dar manutenção num buraco pequeno que surgiu na sua vinícola. Próximo ponto, com relação à fertirrigação. Então, na fertirrigação, hoje ela é quase que obrigatória dentro das vinícolas, né? Então, o custo da gente estar fazendo a aplicação de uma fertirrigação, principalmente em terrenos mais irregulares, se a gente não for fertilizar por meio da fertirrigação, o custo de mão de obra nossa é muito alto. E está cada vez mais difícil a gente conseguir mão de obra para trabalhar nos vinhedos. Então, é importante que a gente tenha fertirrigação. Então, a partir disso, eu preciso ter o espaço para a casinha da fertirrigação, né? Então, o abrigo das minhas bombas, o abrigo dos meus tanques, a partir disso, eu tenho que prever esse espaço e esse espaço tem regras a cumprir. Principalmente, já entra aí também nas regras ambientais, certo? Então, distanciamento mínimo de APPs, distanciamento mínimo de
recursos hídricos. Então, é um outro ponto importante para a gente estar atento aqui. E o que a gente tinha comentado sobre os transformadores é isso, né? Então, esse tipo de transformador é um tipo de transformador que a gente costuma ver em todo lugar na rua, que é um transformador da CPFL, da Companhia de Força e Luz. Quando a gente tem uma demanda maior, não é mais esse tipo de transformador. É um transformador que fica dentro de uma casinha, dentro de uma subestação, que a gente precisa estar atento se a gente vai precisar ou não dele, tá bom? Agora, com relação ao sistema de climatização e refrigeração dos tanques. Então, a gente tem observado com frequência problemas nas salas de barricas, certo? E nas salas de garrafas. Com relação aos tanques, a gente não tem observado problema de refrigeração, mas porque a capacidade é sempre muito maior do que a capacidade necessária. Então, um dos tópicos que a gente quer abordar aqui hoje é a questão da eficiência, então a otimização das nossas vinícolas. Quando eu estou em um tanque e eu vejo a água sendo congelada por fora do meu tanque, durante um processo de estabilização, eu estou perdendo frio ali, certo? Então, é claro que pela física a gente não perde frio, né? A gente ganha calor. No entanto, assim, eu estou perdendo o frio que eu gerei, vamos dizer assim. Se eu estou congelando a água que está fora do meu tanque, eu estou perdendo frio. Agora, por que a gente não encamisa os tanques? Claro que a pergunta é fácil de ser feita, a solução é difícil de ser dada, né? Então, a gente tem desenvolvedores aqui também hoje, né? O que está sendo pensado de soluções para resolver esse problema de perda de energia por troca térmica nos nossos tanques de aço inox. Então, estou com as cintas de refrigeração nos meus tanques, estou perdendo frio, que eu gastei energia para gerar, tirando o calor da água, e estou jogando esse frio fora. Então, o que a gente vai fazer para otimizar isso? Depois, com relação à sala de garrafas e sala de barricas, que eu comentei que eu tenho visto problemas frequentes, o maior problema com relação a isso, de uma análise de causa-raiz que a gente fez na nossa empresa, é o seguinte: as vinícolas compram o sistema de refrigeração e de climatização do fornecedor, diretamente do fornecedor do equipamento. E elas compram o projeto já do fornecedor do equipamento. Então, é um projeto simplificado que o fornecedor do equipamento manda para a vinícola e a vinícola compra isso por meio desse projeto simplificado, que foi o próprio fornecedor que fez, e aí o fornecedor vem e instala. O fornecedor está vendendo o que é conveniente para ele, para a vinícola. Então, se ele tem algum equipamento já disponível dentro da fábrica dele, que não está com saída, ele tenta empurrar esse produto. Se ele percebe que o cliente tem potencial financeiro para comprar um sistema mais caro, ele quer vender um sistema mais caro. Então, como que a vinícola se protege de situações como essa que não acontecem só na climatização e na refrigeração? A vinícola precisa ter a solução definida antes de orçar ela. Então, ela precisa saber qual que é o sistema de refrigeração e climatização que ela precisa para atender ela, antes dela sair no mercado e orçar com 2, 3 fornecedores. Porque senão ela não vai saber o que ela precisa comprar. Ela vai comprar o que quem está querendo vender está oferecendo para ela. Certo? Com relação ao acabamento dos pisos, a gente tem hoje, basicamente, 3 sistemas de piso para serem utilizados nas vinícolas. O primeiro sistema é o sistema de piso epóxi, certo? Que pode ser com pintura rolada ou aplicada de forma espatulada, que é um pouco mais grosso. A gente tem um segundo sistema, que é o piso gaio, que é um piso industrial que resiste ao tráfego. São lajotinhas cerâmicas, certo? Que resistem a uma operação industrial. E nós temos o piso de uretano,
que é muito utilizado em câmaras frias também, tá bom? O que a gente tem de custo com relação a isso? Todos esses revestimentos, o piso epóxi vai partir de R$ 90,00 o metro quadrado para cima, o piso de uretano vai partir de R$ 120,00 o metro quadrado para cima, e o piso gaio vai partir de R$ 200,00 o metro quadrado para cima, certo? O piso gaio, eu não recomendo a utilização dele para vinícolas por conta das juntas, que são os rejuntes que tem nele. Então, o rejunte ele tem que ser um rejunte específico para ambiente onde tem processamento de alimentos, e esse rejunte ele é de difícil manutenção quando a manutenção precisa ser feita. Então, na Nestlé, eles utilizam muito esse piso. Eu precisei fazer alguns serviços utilizando esse piso, e é um serviço muito difícil de ser feito. Ele é muito trabalhoso e, consequentemente, caro. Então, a manutenção pode ficar cara. Em alguns usos industriais, ele se justifica, tem alguma necessidade de ser esse piso. Mas, para as vinícolas, não é a melhor opção. A segunda opção que eu citei é o piso epóxi, certo? Que é o mais barato e é uma opção muito viável. Qual que é o problema dele? Ele começar a descascar, né? Então, dependendo da operação e de como você utilizar a vinícola, ele pode começar a descascar. Sempre ele vai descascar. Então, tudo depende de quanto tempo vai levar para isso. E você vai ter um custo de manutenção dele, que não é muito frequente, mas você já pode prever ele. O piso de uretano ele é muito mais resistente do que o piso de epóxi. Ele é aplicado de uma forma muito similar e o custo dele é um pouco mais elevado. Então, ele é comparável ao piso de epóxi, só que ele é mais caro e dura mais. O que eu recomendo? Entre o epóxi e o uretano, eu recomendo utilizar o epóxi, porque a relação custo-benefício dele é melhor. Por ele ser um pouco mais barato, e é mais fácil a manutenção dele quando precisa dar. Tá? Agora, a gente precisa de soluções mais eficientes para os pisos industriais. Certo? Nós estamos estudando hoje, com análises realmente, com estudos empíricos, o piso de concreto já resistente ao vinho, certo? Então, a partir de soluções de desenvolvimento de materiais, nós estamos chegando numa solução onde a gente vai conseguir fazer o piso de concreto polido na vinícola toda, e esse piso ele não vai ser deteriorado pelo vinho. Então, o vinho é ácido, certo? O ácido ele entra em contato com o cimento do concreto e ele gera uma reação de carbonatação. Então, ele faz buracos no concreto. Por isso que a gente não pode deixar o piso no concreto, hoje, certo? Mas por meio do desenvolvimento do material, a gente está prestes a chegar em uma solução em que a gente vai ter um concreto próprio para resistir ao ataque do vinho. Então, nos próximos anos já vai ser uma tecnologia viável, tá bom? E isso faz o quê? Com que a gente não tenha mais manutenção. Porque o concreto é o material todo do piso. Então, ele não vai descascar como uma tinta que se solta do concreto, certo? Com relação aos ralos, o ralo ele vai influenciar muito no processo de limpeza da vinícola, principalmente na área do desengace e na área dos tanques de fermentação, certo? Então, se nós tivermos um sistema de ralos que seja fácil da gente empurrar a água para ele, isso lembra a conversa de mãe, lembra a conversa de vó, né? De ter queda para o ralo. Quantas vezes a gente não viu alguém na nossa casa brigando com o pedreiro porque não deixou queda para o ralo? Só que na nossa casa, que a gente lava de lavar com água uma vez por semana, lava uma vez por mês, a gente acha ruim, e na vinícola, que a gente tem que lavar todo dia, às vezes a gente não dá atenção a isso. Então, quantas horas, homem, isso me economiza o fato de eu ter uma inclinação para o ralo ou uma disposição de ralos que facilita a minha lavagem da vinícola. E outro ponto, qual que é o impacto de eu ter uma vinícola onde o ralo é facilmente obstruído, que o ralo entope fácil. Então, eu estou fazendo desengace.
eu vou ter muito resíduo, vou ter pequenos galinhos, vou ter a borra, certo? Então, após o processo de fermentação, então, assim, o que cai no chão ali, isso não pode entupir o meu ralo. Então, assim, parece algo óbvio, mas quem trabalha dentro de vinícola sabe que isso dá problema dentro da vinícola. Então, o ralo, primeira coisa, é muito simples. Ele tem que ter um sistema de grelha. Então, um sistema de grelha bem fina, como uma peneira, similar a isso aqui mesmo, tá? Onde qualquer coisa que for parar, vai parar aqui no ralo, não vai descer para a tubulação, certo? E à medida que for sendo necessário, a gente vai limpando esse ralo, vai batendo ele num cesto de lixo, vai tirando ele numa caixa plástica, só que não deixa ele entrar para o ralo. Isso faz com que a nossa tubulação, que vai estar enterrada, não precise ser tão grossa, porque a tubulação grossa ela também resolveria o problema, mas a que custo? Então, um tubo de 200 milímetros, ele é cerca de 4 vezes mais caro do que um tubo de 100 milímetros. Certo? Então, se eu for dobrar o diâmetro, tem um impacto no custo. No começo inicial do meu projeto, onde eu ainda não estou com uma garrafa de vinho sendo vendida. Então, a gente não pode simplesmente utilizar soluções triviais. Se a gente começa qualquer problema que a gente tem no projeto da vinícola, utilizar solução trivial, o preço vai subindo, 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 subindo. Quando você vê, virou hobby. Certo? Agora, com relação à sala de barricas e de garrafas, um ponto importante é com relação à altura. Então, vamos projetar vinícolas. Primeira coisa que o engenheiro tem que saber, qual que é a altura que você precisa na sua sala de garrafas e na sua sala de barricas. Não é qual que é a altura que você quer, é qual a altura que você precisa. Por quê? O consumo energético para a climatização desses ambientes, ele é exponencial, de acordo com a altura. Então, se eu tiver uma sala com 2 metros de altura, ela gasta menos da metade da energia do que uma sala com 4 metros de altura. Então, é muito importante que a gente não exagere nisso. Então, a gente começa a pensar hoje nas salas de garrafas, né? A partir do momento que a gente começa a engaiolar as nossas garrafas, a gente quer empilhar, certo? A gente começa a empilhar, a gente pode empilhar até 3 níveis, né, de gaiolas, 4 níveis, com as paleteiras elétricas hoje, não tem mais fim a altura que a gente pode empilhar. No entanto, a gente não está analisando o que isso vai impactar no consumo de energia. Outro ponto com relação a essa questão das gaiolas e das paleteiras é o espaço de corredor entre as fileiras das gaiolas. Então, uma paleteira elétrica que tem capacidade para empilhar 3 fileiras, 3 níveis de gaiolas, ela precisa de um corredor que tenha de 2 metros a 2,5 metros, dependendo do modelo da paleteira. Então, qual que vai ser o tamanho do meu corredor? É importante pensar isso, porque senão depois, quando você for colocar a paleteira lá, o layout que você tinha previsto para aquele ambiente, ele não vai funcionar. Não vai caber o tanto de gaiola que você tinha previsto, porque você vai ter que tirar fileiras de gaiola para conseguir manobrar a paleteira. Certo? A partir disso, aqui nas salas de barricas, como que a gente vai movimentar nossas barricas? Manualmente ou com paleteiras? Outra coisa que a gente precisa analisar. Eu vou erguer a barrica na mão, depois que ela está vazia, óbvio, né? Ou eu vou estar transportando ela com paleteira. Eu vou, em algum momento do meu processo, fazer movimentação de barricas cheias, porque se eu for fazer, obrigatoriamente, eu vou precisar ter uma paleteira. Então, eu vou ter suportes para apoiar essas barricas, ou eu vou apoiar elas usando calços de madeiras e pedras, que é uma possibilidade totalmente viável também. Só que o suporte passa a ser necessário se eu for fazer o uso da empilhadeira. Aí eu considerei os suportes para as barricas, que eu consigo enfiar o garfo da paleteira
no meu estudo de viabilidade, na minha previsão de custos? Certo? Agora, com relação à segurança alimentar. Gente, a segurança alimentar, eu nunca ouvi falar sobre segurança alimentar dentro do ambiente da vinicultura e enologia. Eu tenho certeza que isso é discutido por alguém, mas eu não tive ainda o prazer de ouvir isso dentro do mundo da vinicultura e enologia. Então, as outras indústrias carregam isso aqui em um livrinho no bolso. Não existe produção de alimento em grande escala sem se falar em segurança alimentar. Certo? A gente não sabe o que está ficando de SO2 no final do nosso vinho. A gente não sabe o que está ficando aqui a gente bota o metabisulfito. O que fica de residual no final? Está em níveis aceitáveis? Não está. Qual vinícola que mede isso? Então, isso a gente está falando de um composto químico que a gente sabe que tem no nosso vinho. E agora, com relação a contaminações. Então, contaminação cruzada. O termo contaminação cruzada, muita gente desconhece dentro da vinicultura e da enologia. Só que é algo que, quando você está falando de produção de alimento, que o vinho é um alimento, não poderia ser um tema desconhecido. Pelo contrário, teria que estar embutido nos processos que a gente pratica. Então, mais do que entrar em detalhe com relação a isso, eu deixo a curiosidade para vocês pesquisarem, porque isso por si só é um tema muito vasto, certo? E deixo o desafio, principalmente para a academia, de começar a orientar o meio privado com relação à segurança alimentar. Porque esse conhecimento não existe hoje no nível que deveria existir. Então, é mínimo o que é feito, e esse mínimo é o que é exigido pelas legislações do MAPA. Então, é aplicado o que eles falam que tem que aplicar, só que ninguém nem sabe por que tem que ser feito aquilo. Certo? Bom, com relação ao tratamento de água, a gente conversou no começo, não pode ter tratamento de água com cloro nas vinícolas, certo? Não pode ter cloro nas vinícolas. A partir disso, quando eu pego a resolução do MAPA, ela exige que minha água seja tratada com cloro? Quando eu pego a vigilância sanitária, ela exige que a minha água seja tratada com cloro? Sim. Então, na legislação brasileira, a gente é obrigado a ter cloro residual na água potável, certo? A partir do momento que a gente é obrigado a ter cloro residual na água potável, toda vinícola que não tem cloro na água, que teoricamente é para ser todas as vinícolas, está em desacordo com a legislação. Certo? Mas tudo bem, estou em desacordo com a legislação. No entanto, eu tenho um respaldo técnico de um profissional que está falando que a minha água está potável, mesmo sem estar com cloro nela, e que ela está potável no final do meu processo e não só na hora que eu tirei ela do poço. Porque a contaminação da água ela pode se dar ao longo do processo. Pode ser ter uma caixa d'água que não está limpa ou que aconteceu alguma coisa no meio desse processo que contaminou essa água minha. E qual que é a solução que a gente conseguiu encontrar para tratar essa água de uma forma tecnicamente indiscutível e que vai ser aceito pelos órgãos legais? É o uso do ozônio. Então, hoje tem muitas piscinas aí sendo tratadas com ozônio, já é uma tecnologia que está consolidada no mundo das piscinas, certo? E, basicamente, a gente passa uma corrente elétrica por 2 eletrodos, transforma a água em oxigênio mais hidrogênio, e esse oxigênio, que vai ficar o O3, né, ele vai sanitizar a água. Então, ele vai oxidar as bactérias que tem na nossa água. O que é importante? Que isso seja feito no último reservatório antes do uso. Então, vamos supor que lá na minha vinícola tem um poço de água. Eu tiro a água desse poço, levo para uma caixa d'água de 20 mil litros.
Aí dessa caixa d'água de 20 mil litros eu levo para uma outra caixa d'água intermediária e no final eu vou para uma caixinha de 200 litros que eu uso para fazer a lavagem lá da minha vinícola. Esse tratamento de ozônio tem que estar no final, na última caixa d'água, para garantir que a água foi tratada o mais próximo possível do momento do uso. Porque o ozônio ele não é residual, ele não fica parado na água. Então, na hora que ele passou o ozônio na água, matou as bactérias. A partir dali, ela pode voltar a ser contaminada. Então, é importante que o tratamento de ozônio esteja no último reservatório antes do consumo. Tá? Gente, no mais é isso. Eu vou abrir para perguntas, para a gente não se estender demais. Alguém tem alguma dúvida? Acho que consigo até ser um microfone. No caso aí, qual seria o impacto do cloro durante a fermentação do vinho? O cloro, na verdade, o impacto dele não vai ser diretamente na fermentação do vinho. Tá? O impacto dele vai ser no desenvolvimento de alguns fungos que vão dar odores ruins ao vinho. Então vai dar um cheiro de mofo, um cheiro... Clorofenol? Desculpa? Clorofenol? Eu não vou lembrar o composto. Quem sabe o composto? Alunos? Aí, TCA, né? Tricloranizol, um deles. Isso. Basicamente é isso, tá? Então, é por conta de um fungo que vai surgir por conta do cloro, tá bom? E uma vez que pegou esse fungo, a vinícola está contaminada para sempre. Barrica, se você lavou uma barrica de madeira com cloro, certo? Surgiu o fungo ali, você pode jogar a barrica fora, certo? Você pode... basicamente você perdeu a vinícola. É muito difícil você conseguir tirar esse fungo da vinícola depois. Tá? Eu só tenho mais uma pergunta. Só a última, só. Em relação ao cimento, você comentou que o vinho agride ele, né? Como é que eu faria o tanque de fermentação desse cimento? Então, a gente... Acho que estava aqui na palestra um fabricante de tanque de concreto. Ele está aqui ainda? Não sei se... O Genésio. Bom, eu não estou vendo ele aqui. É o seguinte, o tanque ele tem duas formas principais que são feitas hoje. Tá? A primeira forma é utilizando uma pintura epóxi por dentro do tanque. Então, às vezes a gente fala que o tanque é de concreto, só que nem sempre ele realmente, a parte que está em contato com o vinho é de concreto. Às vezes é epóxi, que é um polímero. Tá? Então, essa é a primeira solução. Quando a gente fala do ovo, certo? O ovo de concreto, ele geralmente é concreto de verdade por dentro, não é epóxi. Agora, quando a gente vê aqueles tanques quadrados, sabe, uns tanques quadrados feitos de concreto, aquele tanque geralmente é pintado com epóxi por dentro. E não tem nenhum problema de segurança alimentar com relação a isso, produz vinhos de boa qualidade também. No entanto, não é concreto, o que está em contato com o vinho, certo? Então as paredes dele é de concreto, só que a pintura, o revestimento interno, é uma pintura epóxi, certo? Agora, quando a gente faz, por exemplo, os tanques, os eggs, né, os ovos de concreto, a gente geralmente utiliza a sílica como um aditivo no concreto para que ele resista ao ataque do ácido. Tá? Então a sílica, ela é um composto químico mais puro, ela também está presente na areia. No entanto, a sílica só da areia não é suficiente para que o concreto seja resistente ao ataque de ácidos. Quando a gente fala de um tanque, o consumo de concreto nele é muito pequeno. Então, eu gastar sílica, que eu preciso colocar 10% de sílica no concreto para ele se tornar resistente ao ataque de ácido. Se eu colocar 10% do volume de agregados, né, do peso de agregados, para fazer um egg de concreto, é viável. É mais barato até do que eu fazer um tanque de inox.
No entanto, eu colocar 10% de sílica em um piso de concreto é inviável, porque o volume de concreto é muito grande que eu vou usar no piso. Então vai ficar tão caro o piso que é muito mais barato eu fazer o piso de concreto e aplicar a pintura epóxi por cima. Só que muito mais barato, assim, ficaria o conjunto de piso de concreto mais pintura de epóxi é cerca de 20% do preço de um piso de concreto que tivesse 10% de sílica na composição total dele. Então, esse é o grande desafio do desenvolvimento tecnológico do concreto para ser utilizado no piso das vinícolas. Como fazer para que o concreto seja resistente ao ataque do ácido sem colocar 10% de sílica nele. Tá? Oi, bora. Tá? Tá? Tá perto, não tá não? Boa tarde. Você falou no início que o foco primeiro é na cantina, se eu não me engano. Primeiro, a ordem é essa, né? Seria, né? A cantina, vinhedo e a loja, né? O comércio. Por que não primeiro no vinhedo? O vinhedo, quando a gente fala do vinhedo, as soluções para o vinhedo, elas já estão mais bem estruturadas dentro do meio vitivinícola e enológico. Então, se eu chego para um agrônomo, ou se eu chego para um enólogo, e eu pergunto como tem que ser o vinhedo, isso já está mais bem resolvido. Então, a gente tem manuais da Embrapa, a gente tem o livrinho de 1000 perguntas lá da produção de uva, certo? Então, eu já tenho um repertório técnico mais bem amadurecido. Tá? Com relação à cantina, isso não existe. Então, no vinhedo, as coisas tendem naturalmente a dar mais certo, sem você colocar tanto planejamento em cima. Agora, na cantina, você não tem um conhecimento empírico tão bem desenvolvido. Então, assim, o conhecimento prático dentro da cantina não é tão bem desenvolvido. E o conhecimento dentro quando você está projetando a vinícola, quando você está projetando, não falo só o engenheiro, falo o enólogo também, tá? Porque o enólogo ele tem papel fundamental no projeto da vinícola. Ele que vai falar o que ele vai fazer de processo, quanto ele vai precisar de capacidade. Então, a partir disso, se você não tiver os números, você vai errar. Então, se eu não souber quantos litros de vinho eu quero produzir, para saber quais são os tipos de vinho que eu vou querer produzir, qual que vai ser o processo de vinificação, você vai errar no tipo de tanque, na quantidade de tanque, você vai errar no tamanho da sala de garrafa, no tamanho da sala de barrica. Então, a partir disso aí, você muitas vezes vai ter espaços muito grandes para uma coisa, sobrando, e espaços muito pequenos para outras coisas, faltando espaço. Muitas vezes você vai ter tanques para vinho branco sobrando e tanques para vinho tinto faltando, certo? Entre outras coisas. Então, você precisa garantir que o sistema de produção seu como um todo esteja balanceado. E isso não se consegue fazer empiricamente. Por melhor que a pessoa seja, ela pode chegar perto de algo bom. Ela consegue chegar em algo bom, só que não em algo ótimo. Então, o ótimo você só vai conseguir por meio de números, garantindo que todo o sistema de produção seu esteja equilibrado. O que no vinhedo já não tem essa necessidade, porque por meio do conhecimento prático, você consegue resolver muita coisa em campo sem exigir tanto planejamento. No vinhedo, às vezes a gente planeja, faz estudo de terraplenagem, faz projeto de terraplenagem, e chega na hora, você faz um corte com a máquina para fazer a rua do seu vinhedo, e você olha e fala, nossa, não ficou legal, vamos ter que mudar. E aí o operador fala, mas por que você não faz assim, assado? Aí você pensa e fala, nossa, como que eu não pensei nisso antes?
E aí o operador vai lá, faz, você gosta, ó, era isso que eu queria, era isso que eu estava sonhando. Então, o conhecimento empírico no vinhedo é muito importante. Agora, com relação à parte estética, desculpa. Não, eu não faço a parte agronômica, tá? Então, eu fiz a pós-graduação, tá? Então eu estudei toda a parte de cultivo, toda a parte de campo, tá? No entanto, eu não me considero bom o suficiente para fazer isso. Então, na nossa região lá, a gente tem vários enólogos, só que vocês estão no berço da enologia. Então, acho que dificilmente vocês vão conseguir em algum outro lugar pessoas melhores capacitadas do que vocês aqui mesmo para fazerem essa especificação. Tá? Um ponto importante sobre isso é com relação à alteração do terroir, certo? Disso eu tenho estudado bastante, eu tenho tido contato com vários casos onde eu estou participando junto nos trabalhos, e que é importante alertar quem está para fazer algum tipo de serviço desse tipo, que é o seguinte, o solo, depois que a gente altera ele, a gente consegue fazer o que a gente quiser. Então, quando a gente vai alimentar a planta, a gente coloca o que a gente quer nessa planta. Se é um solo que foi muito alterado, ele vai estar com uma porosidade maior, a gente vai conseguir fazer com que esse fertilizante nosso chegue na raiz. Chegou na boca da planta, a planta vai entregar o que a gente quer. Só que a gente tem que tomar um cuidado com relação a isso, para toda a uva não ficar igual. Porque se a gente está dando a mesma comida, ela está no mesmo clima, com o solo que foi homogeneizado, o meu vinho vai ser igual ao do meu vizinho. Certo? E aí, para vinhos finos, isso não faz sentido. Então, eu quero vinhos exclusivos. Certo? No caso de vinhos finos. Então, o respeito ao terroir, o respeito ao solo, ter uma intervenção minimamente necessária, a gente não pode falar que a gente não vai intervir, porque a gente tem que intervir, senão a gente não vai produzir bom vinho. Se a gente não fizer um bom preparo do solo, a gente não vai ter bom vinho. No entanto, a gente tem que tomar cuidado para não homogeneizar, para não fazer um solo padrão em tudo e usar uma receita de fertilização padrão para todos os vinhos, para todas as uvas, senão a gente vai ter tudo um vinho igual. Então, para a fertilização, a única dica que eu me considero apto a dar é: tome cuidado com a fertilização para não homogeneizar os vinhos. E tome cuidado para respeitar o terroir. Uma dúvida aqui, Thales. Tem ordem? É eu? Thales, obrigado por trazer à tona a questão da viabilidade. A minha dúvida é do ponto de vista prático. Você que acompanha diversos projetos, aonde você percebe, tanto num projeto pequeno, de 5, 10, 15 mil garrafas, até médios, aonde que ocorrem erros de projeto que não tornam aquela vinícola legalizável e a pessoa precisa quebrar, refazer. Aonde está se cometendo esse tipo de equívoco? Ou é vestiário, ou é engarrafamento? Quais são os pontos que você percebe aonde estão se cometendo equívocos de projeto e chega na hora do final e o fiscal do mapa manda você voltar a 2 casas e ter retrabalho, custo e tudo novamente? Com relação a casos que eu presenciei, que aconteceu algum tipo de problema desse tipo, foi com relação ao ambiente do desengasse e o ambiente do recebimento. Tá? Então, o ambiente do desengasse e onde você vai ter os processos que não estão dentro de um tanque, você tem que ter esse ambiente separado da sua área de tanques. E, geralmente, a maior parte das vinícolas não tem esse ambiente. Então, teoricamente, Lorena, volta para mim no fluxograma aqui. Teoricamente, eu vou receber o vinho, certo? E aí eu vou desengaçar. Depois que quando eu faço o desengace dele,
eu teria que estar em um outro ambiente que não no meu ambiente da fermentação. Então eu teria que ter um ambiente isolado para isso aqui. Um ambiente que não permitisse a entrada de insetos, que não permitisse a entrada de sujidades, certo? E, em geral, o que a gente observa é que esse ambiente aqui do desengasse, ele não existe nas vinícolas. E o único caso que eu vi que exigiu obras para adequação da vinícola, de demolição e reforma, foi com relação a isso. Então, foi necessário criar uma sala para acomodar os equipamentos, onde, teoricamente, é um ambiente em que se faz o desengasse. Mas, na prática, a gente sabe que o desengasse costuma ser feito dentro da sala de fermentação, certo? Então, a gente leva a máquina de desengasse, a desengaçadeira, para dentro do ambiente de fermentação, ela fica entre os tanques, eu já vou abastecendo a máquina com as caixas de uva e já vai saindo o meu mosto direto para o meu tanque, certo? Mas isso está em inconformidade com as diretrizes do mapa. Então, esse é um ponto de atenção, certo? O correto é fazer o desengasse em um ambiente separado e depois a gente transportar ele por meio das mangueiras até os tanques. No entanto, se for algo inviável, para que o mapa aprove, vai precisar ter um ambiente com a desengaçadeira lá, que, na teoria, você tem que usar ela lá dentro. Certo? Aí o fiscal do mapa saiu de lá, você vai tirar a máquina de lá e vai levar para dentro da sala de fermentação. Mas é errado. Certo? E aí, nisso, a gente cai naquela questão que eu estava falando de segurança alimentar. Então, é por isso que o mapa exige que tenha essa sala. É para garantir a segurança alimentar. Então, assim, ó, quem aqui consegue garantir para mim que não vai entrar uma barata dentro da sala dos tanques de fermentação? Alguém consegue? Se alguém consegue, levanta a mão aqui. Certo? Então, assim, ó, é mais fácil eu impedir a entrada da barata na sala de fermentação, ou é mais fácil eu impedir a entrada dela em uma sala mais controlada, menorzinha, que só fica a máquina de desengasse? Agora, se a barata entrou, a minha desengaçadeira está dentro da sala de fermentação, a barata entrou dentro da desengaçadeira, eu vou ver que tem uma barata lá dentro antes de começar a processar a uva? Sim, eu vou lá para a desengaçadeira. Então, é algo muito sério, gente. Assim, ó, é que a gente está dentro de um meio técnico, a gente está numa conversa dentro do setor, só que isso pega muito mal. Se vai depois para o público do vinho, ele saber que existe um risco grande de ter uma barata triturada no meio da uva do vinho dele. E aí ele vai pegar, a gente tem um público muito seleto, muito exigente. Você acha que esse público vai querer ficar correndo o risco de tomar um vinho que custa 200, 600, R$1.000 a garrafa com essa situação? Ou você acha que ele vai querer partir para um produto, para uma bebida que tem um controle maior, por exemplo, uma cerveja produzida pela Ambev, que tem todo um controle de segurança alimentar que é muito mais difícil de acontecer de uma barata vir dentro da cerveja dele? Então, é um cuidado que a gente tem que ter como setor. Se a gente agir rápido, se a gente melhorar os nossos processos rápido, a gente não deve ter nenhum problema. Porque daí quem não está cumprindo é a exceção. É o cara que é relaxado com o processo. Não representa a indústria de vinificação como um todo. Agora, quando é todo mundo que está fazendo assim, que defesa que o setor tem no caso de uma ocorrência? Certo? Então, então, só para complementar, né?
A gente falando de dentro da indústria. Estou na indústria há quase 20 anos. E eu já vi que já caiu aranha. Aranha é o de menos, tá? Barata, quando você falou barata, eu dei até risada. Tipo, que é uma barata dentro de um tanque de 100 mil litros, né? Isso acontece. E em todos os lugares, tá? Quando uma vez eu estava numa vinícola fora do país e as uvas passavam por uma coletadeira mecânica. E quando ela jogava para ir para a desengaçadeira, eu vi rato. Tipo, rato. E é uma super vinícola, mas aí o que o pessoal me falou? Que é um rato dentro de um tanque de 100 mil litros, né? Então, ok, acontece. E o pessoal não está nem aí, não. Vira nutriente. Exatamente. Ser humano já caiu também. Não. Pessoal, tem a inscrição aqui, o Carlos Eduardo. Acho mais uma pergunta depois. E aí a gente vai... Aqui na frente também. O Felipe, então, que ainda não falou. Tudo bem, Thales? Tudo bem. Obrigado pela apresentação, bem elucidativo. Eu sou da Ambev, tá? Eu trabalho lá, não vou falar de barata agora. Não vou falar de barata. Minha pergunta é sobre custo, né? Hoje na indústria cervejeira, a gente tem exatamente o custo de um greenfield, né? Então eu vou construir uma planta do zero, eu sei exatamente quantos dólares por hectare eu vou gastar. Isso em CAPEX, né? Agora, aqui na tua apresentação tinha CAPEX, a maioria era CAPEX, mas tinha também custo fixo, né? E talvez alguma coisa de custo variável. A gente já tem esse número para a indústria de enologia e viticultura? Você quer o custo variável? Vamos supor, eu quero construir uma vinícola. Quanto eu preciso de grana 5 para milhões. fazer 5 milhões para fazer uma vinícola que vai produzir 20 mil garrafas por ano. 5 milhões de reais. De reais. Para produzir 20 mil litros. Isso. No entanto, esses 20 mil litros, ele pode chegar até 50 mil litros. Tá? Então, para você produzir de 20 a 50 mil litros, você vai precisar da mesma infraestrutura praticamente. Só vai precisar dos tanques a mais. Então, vai variar aí cerca de 150 mil de tanque a mais, para você conseguir produzir 250 mil a mais, para você conseguir produzir essa diferença do 20 para o 50, dependendo se você vai trabalhar só com safra de inverno ou se vai trabalhar com safra de inverno e de verão, porque daí você tem a questão do uso, da disponibilidade do seu tanque. Porque a vinícola trabalha durante poucos meses no ano, né? Então, se eu tenho 2 safras, se eu trabalho com 2 safras, eu uso o mesmo tanque para atender 2 safras no ano. Uhum. Se eu tenho só a safra de inverno ou só a safra de verão, eu vou trabalhar metade do tempo que eu poderia com esse tanque. Então, basicamente, para números grandes, tá? Para a gente pensar, vamos falar assim, 5 milhões para 20 mil litros e de 5 milhões a 5 milhões e 500 para produzir 50 mil litros. Isso de custo fixo, CAPEX, tá? Basicamente CAPEX, né? Isso. E a segunda parte da pergunta é qual é o ROI, né? Qual que é o retorno do investimento desses 5 milhões? Vai depender muito do seu mercado, tá? Então, hoje existem muitas incertezas com relação a isso. Eu tenho muitas incertezas com relação a isso, porque envolve uma análise de mercado e não só uma análise de projeto, certo? A minha especialidade é análise de projetos. Então, eu sei quanto vai custar para construir, por quanto vai vender depois, eu tenho uma base, mas não é minha especialidade. Se nós estivermos falando de vinhos finos, e nós conseguirmos vender a garrafa a R$ 180 cada garrafa, e a gente estiver tendo um custo, que é o que está se tendo hoje, em torno de R$ 50 a garrafa, de vinhos finos isso, tá? A gente vai ter um período de retorno de cerca de 6 anos. Tá? Então, o tempo de retorno do nosso investimento, payback, vai ser de 6 anos. Tá? Eu gostaria de saber qual que é os principais erros
Gostaria de saber quais são os principais erros que você observa, tipo assim, visitando as vinícolas, tanto que afetam a área produtiva como a área enoturística, sabe? Os erros estruturais de projeto. Ele perguntou quais são os principais erros que costumam ser cometidos quando você está implementando uma vinícola, quando você está construindo uma vinícola. Primeiro erro é o acesso. Tá? Esse é o erro mais grave e mais frequente. Então, as pessoas erram no lugar onde elas colocam a área que vai ter acesso do turista. E, com isso, o caminho que o turista tem que fazer até chegar na área preparada para ele é muito longo. E o custo da estrada que tem que ser feita até chegar lá fica muito alto. Então, isso geralmente não é previsto. E quando é feita a estrada, já está com a cantina pronta. Aí não tem mais como você voltar atrás. Então, é um erro gravíssimo e que é bem recorrente. Isso está acontecendo em várias vinícolas. Tá? Outro erro bastante comum é com relação ao tamanho da sala de garrafas e sala de barricas. Tá? Então, esse tamanho, pessoal, não sei se estão errando no cálculo ou se simplesmente não estão fazendo o cálculo. Só que, geralmente, quando dá o primeiro ano de vinificação, quando entra no segundo ano de vinificação, não tem mais onde colocar a garrafa. Então, quando você trabalha com vinhos finos, você tem o tempo que você vai deixar esse vinho guardado, certo? E depois você tem mais o tempo até você vender esse vinho. E o tempo de se vender esse vinho não está sendo levado em consideração. Então você tem que manter a garrafa ainda guardada, porque você ainda não vendeu ele. Só que você não tem espaço, porque o espaço que você previu era só para produção, não era para esse delay de venda, essa questão comercial. Eu também gostaria de saber como que é feito o contato com especialistas nessa área, sabe, de implemento, de como produzir, como inicializar a estruturação de uma vinícola e qual que é o tempo estipulado até desde a ideia inicial até a parte que eu tenho que me preocupar com uma venda, sabe? Bom, então vamos lá. A primeira pergunta que ele... Começar pela segunda pergunta, tá? A segunda pergunta que ele fez é qual o tempo necessário entre você começar a acionar um projetista que vai projetar a sua vinícola e você estar com o projeto pronto, certo? Esse tempo ele vai variar em torno de 6 meses. Tá? Então, se você pegar uma empresa especializada nesse segmento, ela vai levar cerca de 6 meses para elaborar esse projeto. Esse é o tempo que a minha empresa leva hoje. Tá? Então, não sei se é um tempo geral de todas as empresas, até porque não tem muito, tá? Empresa especializada nesse segmento. Mas a minha empresa hoje leva 6 meses. Então, de começar as primeiras conversas, sentar na mesa com o enólogo falar para a gente o que ele precisa, a gente fazer todos os estudos, dos estudos partir para o projeto arquitetônico, do arquitetônico partir para os projetos complementares, que é projeto de instalação hidráulica, instalação elétrica, ar-condicionado, estrutural, enfim, todos os projetos para realmente conseguir construir no final. Até entregar esse projeto na mão do construtor que vai construir a vinícola. 6 meses. Tá? Aí, a partir disso, quanto tempo leva para construir a vinícola? Certo? 1 ano após o construtor receber o projeto. Então, em geral, não vai mudar muito o tamanho da vinícola. Em vinícolas maiores, vão ter equipes de construção maiores que vai construir mais rápido. Vinícolas menores vão ter equipes menores que vão construir no mesmo tempo de uma vinícola grande. Como para planejamento macro, em nível de valuation, vamos dizer assim, vamos falar de 1 ano para construir a vinícola. Tá? E a partir daí você pode começar a produzir. Então, quanto tempo antes eu preciso começar, que foi a pergunta que você me fez. Então, 1 ano e meio antes do dia que você quer produzir a sua primeira garrafa. Certo? Aí, outro ponto importante a partir disso. Se eu quero produzir a minha garrafa, tenho que lembrar de ter começado a produzir uva antes. Porque eu vou estar utilizando a partir da minha 3ª safra, provavelmente, do meu 3º ano de safra,
para estar produzindo vinhos finos, certo? Então, se o meu objetivo for produzir vinhos finos, eu tenho que ter começado a plantar as uvas 1 ano e meio antes de eu começar a fazer o projeto da minha cantina, certo? Então, e aí o que é importante dentro disso? Quando você começa a plantar a uva, você ainda não sabe o que você vai construir. Então é importante você fazer um master plan. O que é esse master plan? É um planejamento global, é um projeto de implantação da sua propriedade, da vinícola como um todo, que vai falar, essa área aqui está destinada para vinhedo, essa área aqui está destinada para cantina, esta área está destinada para a casa de fertirrigação, essa área está destinada para o reservatório de água, certo? E a partir disso, você consegue começar a execução da vinificação, do vinhedo, sem ter que se preocupar ainda com a cantina. Tá bom? Pessoal, a gente, para não tomar mais tempo do Thales também, uma última pergunta. O William tinha levantado a mão. Mais alguém? Não? Beleza. A segunda pergunta, Thales, é uma dificuldade que eu vejo de quem vai implantar vinícola, que é na parte da CETESB e projeto de engenharia de resíduos. Eu não sei se é a abordagem de vocês também essa área. Se for, quais são as recomendações que você pode passar, talvez, para a gente, que a galera acaba se passando? O que é importante nessa licença prévia, licença de instalação, licença de operação, né, para não trancar o teu sonho, né, na parte ambiental? Bom, geralmente não vai ser necessário uma licença prévia, uma licença de instalação e uma licença de operação, caso seja uma agroindústria. Então, se tiver uma propriedade rural, você geralmente não vai precisar, exceto alguma situação fora do padrão. Tá? Diferente de se for ter uma indústria de vinificação dentro de um distrito industrial numa área urbana. Tá? Então, a partir disso, o que você tem que pedir? A dispensa da CETESB, certo? A dispensa da licença. Com isso, o que a gente tem que estar atento? A questão do tratamento de resíduo, ele continua sendo essencial. Porque senão, mesmo você não precisando de uma licença de operação, você vai poder ser autuado pela CETESB por uma destinação inadequada do seu resíduo, certo? Entre outras coisas. Então, respeito às APPs, a distância, a área das APPs, né, a distância do galpão de depósito de agrotóxicos com relação à área da APP, certo? À área de nascentes e córregos. Então, esse é um ponto importante para estar atento. E com relação ao tratamento de resíduos, você tem que ter algum sistema de tratamento de resíduos. Esse sistema, o que tem se feito, é uma mini ETE. O que é a mini ETE? Ela é muito similar com um biodigestor. Tá? No entanto, ela tem que ser projetada para resíduos de vinho, porque ele vai ser mais ácido. E dependendo da bactéria, da cultura de bactérias que estiver nessa mini ETE, que ela vai digerir um material orgânico ali, ela pode não resistir ao pH do vinho, do resíduo do vinho, e morrer. Então, quando ela morre, ela não trata, ela não vai dar conta, vai sair um resíduo contaminado, ela não vai digerir esse resíduo. Então, é importante que essa mini ETE, mini estação de tratamento de esgoto, seja dimensionada para o resíduo do vinho. Tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso. Vamos agradecer, né? Thales. Pode aguentar aí firme. Tem uma lembrancinha aqui do Instituto. Obrigado. Vinho, né? Obrigado, Thales, mais uma vez. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, pela presença. É um prazer ter estado aqui com vocês. Eu fico à disposição. Lorena, coloca no último slide, vai ter o meu número de celular. A gente deve lançar no próximo mês uma cartilha de recomendação para enólogos
com relação a projetos de vinícolas. Então, vai ter um checklist, um beabá, do que é importante se lembrar no momento de projetar a vinícola, certo? Quem quiser pode mandar um WhatsApp nesse número aqui, ou um e-mail nesse e-mail aqui, que eu encaminho para vocês assim que estiver publicado, tá bom? Ou pode encaminhar para a gente distribui também. Pode ser também, perfeito. Perfeito. Obrigado, Thales, mais uma vez pela disponibilidade. Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu. Pode dar pausa. E aí, fechando aí mais uma aula. Vamos lá.